Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa trilha, nossa primeira trilha do período. Começamos hoje com reclamação trabalhista. Eu separei para vocês, deixa eu primeiro me apresentar, para quem não me conhece, até porque a trilha, nós temos ouvintes, não somente da unidade de Caxias, eu sou a coordenadora do NPJ de Duque de Caxias, mas eu sei que tem alunos de outras unidades, como Alcântara, né? Coordenação do professor Marcelo, Niterói, que é a coordenação hoje da professora Rafaela. Nós temos também aí a Ilha do Governador, sob a coordenação do professor Leonardo, e temos aí Cabo Frio também, então é muito bom participar, porque eu sei que alunos de várias unidades estão aí presentes. É muito importante que vocês assistam a trilha ao vivo, tendo em vista que vocês, se tiverem alguma dúvida, podem assistir novamente. Hoje nós vamos falar de reclamação trabalhista e eu separei a prova do penúltimo exame. O último exame foi no domingo agora, caiu recurso ordinário. Foi uma peça assim bem tranquila, não foi difícil. Eu vou fazer uma trilha com vocês ainda esse período sobre essa peça que caiu no domingo e provavelmente será a terceira trilha do período, porque já temos uma trilha agendada para contestação, que é a próxima trilha, e depois eu devo fazer uma com vocês sobre recurso ordinário e depois sobre execução. Então, a gente ainda vai se encontrar aí algumas vezes ao longo desse período. Eu vou compartilhar com vocês o caso, tá? Esse caso foi disponibilizado para os coordenadores da sua unidade. Então, quem não tiver acesso, pode pedir o seu coordenador. Eu acho que está aparecendo aí já para você. Deixa eu até botar aqui para mim também. E aqui, nesse caso, eu coloquei trilha do IP2, trabalho, Núcleo de Prática Jurídica Estácio, professora Catiane Mello, petição inicial. Aqui, gente, eu não vou ficar lendo, não tem necessidade de ler, porque vocês estão aí com material. Eu faço um breve resumo sobre os requisitos da petição inicial, né? Primeiramente, eu falo sobre os procedimentos. A Justiça do Trabalho, ela se divide no processo de conhecimento entre ritos, entre procedimentos. Nós temos o rito sumário, que é até 2 salários mínimos. Nós temos o rito sumaríssimo, que é de 2 a 40 salários mínimos, e nós temos o rito ordinário, que é acima de 40 salários mínimos. E temos também o rito de natureza especial, que são as ações que percorrem os procedimentos chamados de procedimento especial, como ação de consignação e pagamento, inquérito para apuração de falta grave, dissídio coletivo. São ações que não estão ligadas ao valor da causa, e sim a um procedimento próprio, a um procedimento especial. É importante que vocês relembrem um pouquinho isso, porque você pode fazer uma petição inicial voltada para o rito sumário, até 2 salários mínimos, uma petição voltada para o rito sumaríssimo, até 40 salários mínimos, e uma petição voltada para o rito ordinário, acima de 40 salários mínimos, ou uma petição inicial voltada para o procedimento especial, como o exemplo que eu dei, que todo mundo conhece, a ação de consignação e pagamento, que na área trabalhista também é cabível. É importante também que vocês relembrem, quem foi meu aluno de graduação, quem já fez a matéria, com certeza, processo do trabalho, lembra disso, que o rito sumaríssimo, ele é um rito que ele é muito cobrado pelas provas, tanto da OAB quanto de concurso público, e ele é um rito que tem que ser observado para você que pretende advogar na área trabalhista, porque o rito sumaríssimo, ele tem artigos próprios, tratando sobre ele dentro da própria CLT, que é o artigo 852A até o artigo 852I. E o porquê que eu tenho que falar do rito sumaríssimo com vocês? Tendo em vista que o rito sumaríssimo, nem sempre uma ação que é inferior a 40 salários mínimos irá percorrer o rito sumaríssimo. Temos, às vezes, incompatibilidades com o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo, pelo artigo 852A, parágrafo único, não é cabível à administração pública direta, autárquica e fundacional no polo
passivo, ou seja, como réu da ação trabalhista no rito sumaríssimo. Então, se o Anderson ingressar com uma ação de até 40 salários mínimos, mas existia a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, uma autarquia ou uma fundação no polo passivo da ação, obrigatoriamente a ação tem que ser pelo rito ordinário. Se ele ingressar pelo rito sumaríssimo, essa demanda simplesmente será extinta por ilegitimidade passiva diante do rito sumaríssimo, ou seja, não pode figurar como parte ré no rito sumaríssimo, administração pública direta, autárquica e fundacional. Existe ali um procedimento que precisa ser observado os requisitos. O rito sumaríssimo, eu preciso observar o valor, mas eu também preciso observar quem está no polo passivo da ação, porque se no polo passivo da ação tiver os excluídos do rito sumaríssimo, eu obrigatoriamente tenho que ingressar pelo rito ordinário. Então, nem sempre uma ação até 40 salários mínimos será pelo rito sumaríssimo. Observem quem configura no polo passivo da ação, beleza? Segunda situação do rito sumaríssimo que você precisa também observar é a citação por edital. Não cabe citação por edital no rito sumaríssimo. A parte autora, a parte reclamante, precisa indicar o correto endereço da parte ré, sob pena também de não prosseguimento da ação pelo rito sumaríssimo. Não cabe citação por edital, então, se houver a necessidade de citação por edital, ingresse direto no rito ordinário, mesmo a demanda sendo inferior a 40 salários mínimos. São algumas observações muito cobradas e que, infelizmente, muitos advogados ainda continuam praticando esse erro dentro da prática profissional. Então, os procedimentos estão aí, eu fiz só um breve resumo, depois vem os requisitos da petição inicial, que estão elencados no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, bem como também no artigo 319 do CPC. O artigo 319, ele é um artigo que é usado subsidiariamente ao processo do trabalho, no que tange aos requisitos da petição inicial, tá? O artigo 840, parágrafo 1º, ele não traz todos os requisitos que nós usamos dentro da prática profissional, por isso que a gente usa o CPC como fonte subsidiária. Não precisei colocar aí o 319, porque todo mundo conhece o artigo 319. Coloquei o dispositivo ligado à nossa disciplina. Depois vem aí os requisitos. Designação do juízo, nós vamos colocar, né, ao juízo da pontinho, vara do trabalho, e ali identificar qual é a competência territorial, qualificação do reclamante, incluindo o endereço do advogado. Primeiro se qualifica o reclamante e depois coloca por seu advogado, abaixo assinado, com o escritório situado, com o endereço profissional situado, coloca o endereço do advogado, o endereço que indica para os fins do artigo 77, inciso 5º, inciso 5 do CPC, que é necessário indicar o endereço do advogado para efeitos de recebimento de intimações ou notificações. E aí a gente menciona que estamos ingressando na justiça, vem perante Vossa Excelência, de acordo com o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, propor a presente reclamação trabalhista. Gente, ação, reclamação, eu vou propor. Contestação, eu vou apresentar. E recurso, eu vou interpor. Como embargos, eu vou opor. Mandado de segurança, eu vou impetrar. Então, são verbos que devem ser observados por vocês no ato da elaboração da peça processual. Então, essa peça de hoje, ela é uma reclamação trabalhista, então nós iremos propor, tá? Então, depois de colocar a designação do juízo, identificar o reclamante, bem como o endereço do advogado, mencionar que está propondo a reclamação trabalhista, você qualifica a reclamada. E depois você traz ali uma breve síntese dos fatos, os fundamentos, o pedido, coloca o requerimento de provas, o valor da causa e dados finais. Antes dos fatos, você pode trazer as questões iniciais. Eu não mencionei aí, porque nem todo processo tem questões iniciais. O que são as questões iniciais? São aquelas que você conhece como preliminarmente, né? Vocês têm o hábito de chamar de preliminarmente. Eu, Catiane, gosto de chamar de inicialmente. Eu entendo que se trata de uma petição inicial, as questões são iniciais, ou seja, do inicialmente.
Quais são as questões que eu coloco no inicialmente? Eu coloco gratuidade de justiça, tutela provisória de urgência, uma necessidade de uma liminar, uma prioridade do idoso, uma prioridade na tramitação do processo por uma pessoa estar passando por uma situação de doença grave. Então, são questões que o judiciário precisa, às vezes, decidir antes de julgar o mérito, antes de julgar o pedido. Você pediu uma perícia, precisa analisar a gratuidade inicialmente. Você pediu uma tutela provisória de urgência para restabelecer um plano de saúde que a empresa cancelou. Você precisa pedir inicialmente a tutela provisória para restabelecer o plano de saúde. Você precisa pedir uma reintegração de um portador de estabilidade, que caiu na prova de domingo, 2 questões de estabilidade, e a peça processual também trouxe o direito material. Eu fiquei muito feliz domingo, eu praticamente, sabe, sendo aí iluminada por Deus, acertei 98% aí do que a OAB cobrou, e isso eu fiquei muito grata, porque eu acho que quando a gente simplesmente faz o que gosta e faz realmente com a direção, tudo dá certo. E a prova foi bem tranquila, foi dentro do que realmente os alunos estavam estudando, e eu quero que você também se sinta assim, se sinta confiante para que você possa prestar aí o seu exame da ordem com muita tranquilidade se você escolher a área trabalhista. Tudo que a gente vai ver aqui cai na prova, porque foi uma prova que foi cobrada pela banca FGV no 33º exame. O 34º, como a gente já disse, foi o recurso ordinário. E aí, gente, essas questões iniciais nem sempre vão acontecer. Então, eu quero que você saiba analisar a situação, tá? E aí, tem alguma questão inicial? Eu preciso chamar a atenção do juiz para alguma decisão interlocutória antes dele julgar o mérito, antes dele proferir a sentença. Ele precisa analisar alguma questão importante, alguma questão que eu não posso esperar até a sentença. É isso que você tem que pensar para você decidir se você terá alguma questão inicial que será colocada antes mesmo dos fatos e fundamentos. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Na prova da ordem, o tempo é muito curto, porque você tem 5 horas para você elaborar a peça. Então, na prova da OAB, o ideal é que você faça fatos e fundamentos juntos. Na prova da ordem, a gente faz fatos e fundamentos juntos, mas quem já foi meu aluno até da turma de prática, né, trabalhista, sabe que eu ensino a fazer fatos e fundamentos separados e depois você vai treinar fatos e fundamentos juntos. Até para que você saiba fazer fatos e fundamentos juntos, primeiro a gente faz separado para depois fazer juntos. Na vida profissional, eu, como advogada, eu faço fatos e fundamentos separados. Por quê? Porque o juiz, na área trabalhista, quando ele começa a audiência, ele vai ler os fatos e o pedido. Ele não é de ficar lendo os fundamentos no momento da audiência. Quando você entrar na sala de audiência, você vai ver que ele está com a cara no computador. Por quê? Porque ele está lendo naquele momento os fatos e o pedido. Então, dentro da vida prática, eu prefiro fazer fatos e fundamentos separados, porque eu facilito e trago os fatos de uma forma muito mais objetiva e clara para que o juiz ele analise realmente o que ele precisa ver. Então, essa é a minha dica para vocês. Na prova, fazer junto. Na vida prática, fazer separado. Tatiane, no núcleo, como é que eu faço para o EP2, para treinar? Faça separado. Vamos treinar separado para que você possa entender o que é o fato e o que é o fundamento. Porque quando você juntar, vai ficar muito mais fácil para você. Quem já começa fazendo juntos tem dificuldade. Acaba fazendo fatos e esquecendo de fundamentar. E isso vai impactar na sua nota na segunda fase, porque a peça processual, só de fundamentos, ela cobra basicamente 3 pontos. É dentro dos fundamentos jurídicos, dentro da parte dos fatos e fundamentos. Se você só trazer os fatos, você acaba perdendo muito ponto. Dentro da contestação, só de mérito vai te cobrar 3 pontos. Dentro das razões do recurso, basicamente 3 pontos, como aconteceu na última prova. Então, eles dão muito mais ponto para a parte dos fundamentos, do mérito e das razões do que para o resto da peça. Dito isso, vamos ler o caso aqui que caiu no penúltimo exame. Caso concreto, Heitor Agulhas trabalhava na Sociedade Empresária Porcelanas Orientais Limitada, desde 26/10/2020, data da admissão, exercendo a função de vendedor na unidade localizada de Linhares. Vendedor era a profissão. Tudo isso que eu estou repetindo aqui, você no seu rascunho você vai fazendo. Lógico que depois você, com calma, você vai fazendo isso para treinar, mas você está entendendo como se faz.
O treinamento é muito importante. Sem o treinamento, a gente não consegue chegar à perfeição. Para eu chegar a uma certa perfeição de técnica, de prática, eu treinei muito, né? Eu lembro que eu ficava com calo no dedo de tanto que eu treinava. E tinha que ser manuscrito, porque a sua letra é analisada, a forma que você escreve é analisada. Eu estava falando isso hoje com os meus alunos. Tem gente que passou tanto tempo digitando que está escrevendo peça sem botar acento nas palavras. Então, gente, vamos treinar, vamos testar a letra, porque isso faz muita diferença. A prova vai para o examinador escaneada. Se você faz uma prova e você simplesmente não tem o hábito de escrever mais ou menos, pelo menos, não estou dizendo que ninguém tem que ter uma letra maravilhosa, não é isso, mas que você pelo menos organize a peça, acaba que ele não consegue ler a tua prova e ele não vai fazer muito esforço para ficar tentando entender o que está escrito ali. Então, que você passe a treinar para que você faça pelo menos uma boa prova com uma boa escrita. E exercendo a função de vendedor, ele é vendedor, importante isso. Unidade localizada em Linhares. Linhares é importante porque foi o local da prestação de serviço. Artigo 651 da CLT diz que o local onde eu irei distribuir a ação trabalhista, em regra, é o último local da prestação de serviço, independentemente do local da contratação, independentemente dele ser contratado no Brasil ou no estrangeiro. O que importa, em regra, é o último local da prestação de serviço. Lógico que isso é regra. Nós temos exceções. Quando você é contratado em um local para prestar serviço em outro, aí você tem a opção de escolher entre o local que foi contratado e o local da prestação de serviço. E também o artigo traz outra exceção, que é o agente ou viajante comercial. Depois dá uma lidinha no artigo 651, ele é objeto de questões discursivas e ele também é muito importante para o endereçamento da peça processual. Recebendo, em média, quantia equivalente a um salário mínimo e meio por mês, a título de comissão. Então, quer dizer que ele ganhava um salário mínimo por mês a título de comissão. Catiane, mas comissão é salário? Sim, comissão é salário. Lê o artigo 457, parágrafo único da CLT, que foi, inclusive, alterado com a reforma trabalhista. O artigo 457, parágrafo único da CLT, diz que salário é toda importância fixa estipulada, ou seja, o que o empregador combina com você, aquilo que ele assina na sua CTPS em regra, mais comissões e gratificações. Então, hoje, salário é importância fixa estipulada, mas comissões e gratificações. Então, comissão é salário, comissão integra salário, comissão tem título de natureza salarial. E aí vem dizendo que ele ganhava um salário mínimo por mês a título de comissão. Desse jeito que eu estou conversando com vocês, é o jeito que o aluno, no dia da prova, tinha que estar interpretando e fazendo seu rascunho ali. Porque a peça é grande, gente. Olha o tamanho dessa peça. A de domingo foi até maior do que essa, né? Porque era recurso ordinário e trouxe ali os tópicos da sentença. Só que nem tudo você precisava atacar, tendo em vista que o recurso ele só é uma medida judicial cabível para que você ingresse diante do seu inconformismo. E lá na prova de domingo houve a sentença inteira e você só precisava recorrer daquilo que gerou inconformismo. O que não gerou inconformismo, você não precisaria recorrer, mas o examinador coloca todos os pontos da sentença para que você identifique o que você precisa recorrer. Então, essa peça foi um pouquinho menor do que a peça de domingo, tendo em vista que se trata de uma ação trabalhista. Em janeiro de 2022, o dono do estabelecimento resolveu instalar mais 2 prateleiras na loja para poder expor mais produtos. E, visando economizar dinheiro, fez a instalação pessoalmente. Olha que absurdo, né? Foi lá, botou as prateleiras e não contratou nem ninguém para poder botar as prateleiras. Ele mesmo foi lá e colocou as prateleiras. As prateleiras foram afixadas logo acima do balcão em que trabalhavam os vendedores. Ocorre que o dono da empresa tinha pouca habilidade manual e, por isso, as prateleiras não foram fixadas adequadamente. No dia seguinte à instalação mal feita, com o peso dos produtos nelas colocadas, as prateleiras caíram com todo o material, acertando violentamente a cabeça do Heitor, que é o nosso provável cliente.
que estava logo após fazendo um atendimento. Heitor desmaiou com impacto, foi socorrido e conduzido ao hospital público, onde recebeu atendimento e levou 50 pontos na cabeça. Nossa, 50 pontos na cabeça, imagino que Heitor deve ter ficado meio estranho, né? Um pouquinho assim, desconfigurado. Testa e face. Nossa, pegou cabeça, testa e face. Gente, quando eu li essa questão, quando caiu essa prova, eu falei assim, dano estético. Dano estético, porque ganhar 50 pontos, pegando cabeça, pegando face, pegando... Como é que não tem dano estético, né? Então, ao ler, você já começa a pensar, porque você tem raciocínio jurídico. Catiane, mas isso é direito civil, e o que tem que é direito civil? O empregado não pode pedir dano estético na Justiça do Trabalho, ele não pode pedir dano moral, ele não pode pedir dano material. Código Civil foi importante, sim, nessa peça. Eu falo para o aluno, tem que levar Código Civil, por isso que você é orientado a comprar uma CLT organizada que tenha também ali o Código Civil. E se não tiver, você vai ter que levar um código também à parte que contém ali o Código Civil. Inclusive, no próprio edital agora da OAB, eles colocaram, fixaram que eles podem exigir outra disciplina, não somente aquela a qual você simplesmente se inscreveu. Por quê? Porque eles entendem que você fez 5 anos de faculdade, que o direito é interdisciplinar. Eu sempre falo isso. Vamos dizer que gostamos mais de tal matéria, isso é uma escolha sua, sim, mas que você tem interesse por todas, porque uma está ligada à outra, muitas das vezes, e a prova vem mostrando isso. Você vê que uma prova de trabalho caiu um pouquinho de direito civil. E aí continua dizendo que Heitor desmaiou com o impacto e foi socorrido e conduzido ao hospital público, onde recebeu atendimento e levou 50 pontos na cabeça, já tinha lido isso, teste de face, resultando em uma grande cicatriz que, segundo Heitor, passou a despertar a atenção das pessoas, que reagiam negativamente ao vê-lo. Heitor teve o plano de saúde que era concedido pela sociedade empresária cancelado. Gente, eu comentei sobre isso agora e eu nem lembrava disso. O plano foi cancelado pelo empregador após o dia do incidente. Então, eu vou ter que pedir o restabelecimento desse plano de saúde, concorda? E teve de usar suas reservas financeiras para arcar com R$ 1.350 em medicamento, dano moral, você vai me ressarcir, porque eu tive prejuízo, eu tive que gastar do meu bolso R$ 1.350 para aliviar as dores físicas, além de R$ 2.500 em sessões de terapia, pois ficou fragilizado psicologicamente depois do evento. Gente, eu não tenho dúvida que ele sofreu um acidente de trabalho, não tenho dúvida, você tem? Eu não tenho dúvida de que ele simplesmente tem direito a dano material, a dano moral, você também não tem dúvida. Eu acredito que a prova não tem nenhum mistério aí. Aí depois vem, Heitor ficou afastado em benefício previdenciário. Agora eu tenho a informação que eu precisava. Por quê? Sofrer acidente de trabalho não significa que ele é portador de estabilidade. Para que ele seja portador de estabilidade, a incapacidade dele por acidente de trabalho tem que ser superior a 15 dias. Ou seja, ele tem que ingressar a partir do 16º dia na Previdência Social. Para que ele tenha direito à garantia provisória de emprego, para que ele seja um portador de estabilidade, não basta o fato de sofrer um acidente de trabalho. Ele também precisa ser afastado para a Previdência Social diante do benefício conhecido como B91. O B31 é o auxílio doença normal. O B31 é o auxílio doença normal, é a aposentadoria por invalidez normal. O B91, que é o auxílio doença acidentário, o B91, que é a aposentadoria por invalidez acidentária. Ou seja, só tem direito à estabilidade quando você é direcionado à Previdência, mas você recebe o B91. Catiane, mas se por um erro ele entra na Previdência, mas dá um B31. Você é quase advogado, então pensa, se por um erro ele tinha direito ao B91 e ele entrou como um B31, você está aqui para isso. Você vai ingressar na justiça pedindo que seja retificado o benefício para o B91, para que ele possa ter direito à estabilidade e consequente garantia provisória de emprego. Vamos ver aqui o que o examinador disse para a gente. O examinador disse que ele foi afastado pelo benefício previdenciário por acidente de trabalho, auxílio por incapacidade temporária acidentária,
o antigo auxílio-doença acidentário, código B91. A prova foi clara para você. Ela disse, o examinador disse que ele esteve, sim, ingressando na Previdência pelo benefício B91. Gente, o artigo 118 da Lei 8.213, com certeza foi gabarito dessa peça, tendo em vista que o artigo 118 da Lei 8.213, Lei 8.213 de 91, artigo 118. O artigo 118 da Lei 8.213, ele é muito cobrado pelas bancas e ele é muito cobrado na segunda fase, tendo em vista que diz que quando você entra no benefício previdenciário B91, que é o auxílio acidente, o acidente de trabalho, e você é afastado depois pela Previdência, ou seja, cessa o benefício, a Previdência diz que você já adquiriu capacidade novamente para laborar, você tem direito a retornar ao trabalho com uma estabilidade de 12 meses. Então, o nosso cliente aqui, ele ganhou essa estabilidade a partir do momento da cessação e não da data do acidente. Vocês têm uma mania de errar isso, hein? Tem aluno que diz que a estabilidade é desde a data do acidente. Não, a estabilidade é desde a data da cessação do benefício previdenciário num período aí de 12 meses, tá bom? Então, aqui vem dizendo isso, vem te cobrando esse conhecimento. E aí depois vem dizendo que ele teve alta médica após 3 meses e retornou à empresa com a capacidade laborativa preservada. Por quê? Capacidade laborativa preservada. O examinador te deu a resposta. Ele falou, ele tem estabilidade, mas foi dispensado sem justa causa no mesmo dia. O empregador poderia dispensá-lo? Não, não poderia, porque ele é portador de estabilidade, ele é garantia provisória de emprego, ou seja, dispensá-lo sem justa causa, ele só poderia ser dispensado por justa causa. Os portadores de estabilidade, eles não precisam ter ali uma proteção por justa causa, eles têm proteção sem justa causa. Então, o empregador cometeu um ato irregular, ele não agiu corretamente, pois ele não poderia ter dispensado ele. Dispensado, ele até poderia, mas ele tinha que indenizar todo o período da estabilidade, né? A gente sabe que ele não pode dispensar sem indenizar todo o período da estabilidade. Heitor procurou você como advogado, querendo propor alguma medida judicial cabível. Meus amores, tem como errar uma peça de segunda fase de trabalho? Não tem. Não tem. Só se você, não sei, surtou, ou não sabe nada da disciplina, ou não foi meu aluno, porque não tem como você errar. Olha o que o examinador disse para você. Heitor procurou você. Heitor é quem? Heitor é o reclamante. Existe processo em andamento? Não. Então, só pode ser uma reclamação trabalhista, porque você está advogando para Heitor. Tá vendo como não tem como errar peça na segunda fase de trabalho? Heitor ficou afastado em benefício previdenciário e procurou você, né, depois da cessação, querendo propor alguma medida judicial para a defesa dos seus direitos, pois está desempregado. Gente, isso é uma realidade de muita gente. Milhões de brasileiros vivenciam, infelizmente, essa falta de respeito com o trabalhador. A pessoa era portadora de estabilidade, tem o benefício cessado, volta para a empresa e a empresa manda ele embora e ele fica desempregado e vai procurar você no seu escritório para a defesa dos seus direitos, pois está desempregado, sem dinheiro para se manter e sentindo-se injustiçado, porque ainda precisará de tratamento médico e suas reservas financeiras acabaram. Além dos documentos comprobatórios do atendimento hospitalar e gastos, Heitor exibe a CTPS devidamente assinada pela sociedade empresária e o extrato do FGTS, onde não constam depósitos nos 3 meses de afastamento pelo INSS. Gente, que prova maravilhosa. Você sabe o que o examinador falou para você aí no final? Que acidente de trabalho conta-se o tempo de serviço para todos os efeitos legais. É uma exceção ao caso de suspensão do contrato. Artigo 4º da CLT também foi o gabarito dessa prova. O artigo 4º da CLT diz que na situação de acidente de trabalho, cuja você é afastado pela situação, você tem sim a contagem do tempo de serviço. Serviço militar obrigatório e acidente de trabalho são situações de suspensão do contrato, o contrato está suspenso, você não trabalha, porém, você recebe, conta-se o tempo de serviço.
Então, quando você está em acidente de trabalho, quando você está em serviço militar obrigatório, o seu contrato está suspenso, mas você tem o tempo de serviço computado e você recebe o fundo de garantia dele, tinha que ter sido depositado no tempo que ele ficou afastado por acidente de trabalho, afastado pela Previdência Social. Catiane, então quer dizer que auxílio doença normal não tem depósito do FGTS? Não. Auxílio doença normal é suspensão do contrato, você não trabalha, você não recebe, não conta-se como tempo de serviço. Auxílio doença acidentário, você não trabalha, é suspensão, mas você recebe e conta-se o tempo de serviço. Ou seja, é bem diferente os dois. O B31 não te resguarda de nada, o B91 te resguarda sim. E a prova sabe que você age muito com o coração, que muitas das vezes você não age com a razão. Então, o examinador sabe que tem muita gente que acha que o B31 é uma doença como um câncer, né, uma situação séria, que a gente sabe que a pessoa fica incapaz de exercer suas atividades, muitas das vezes, né, nem sempre, mas às vezes ela fica. Ela sai desse benefício, às vezes ela nem está curada totalmente, e o empregador manda ele embora. Isso acontece. Aí as pessoas falam, mas não poderia mandar ele embora. De repente não poderia mandar, porque ela ainda continua doente. Ninguém pode ser mandado embora doente, mas o tema não é estabilidade. De repente a gente vai reverter, sim, porque ela ainda continua doente. Ninguém pode ser mandado embora doente. Mas portadora de estabilidade, não. Portadora de estabilidade é se for acidente de trabalho desde que tenha ingressado no benefício B31. Beleza? Não esqueçam disso, porque a gente age às vezes com o coração. E a gente precisa agir com a lei, com a norma legal, com o entendimento dominante dos tribunais. Como advogado, diretor elabora medida judicial em defesa dos interesses dele. A peça, olha o que a OAB diz para você. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Gente, copiar e colar artigo não vai conferir pontuação. O examinador quer que você tenha argumentação jurídica. Vou te dar um exemplo, como ele quer que você tenha argumentação jurídica. Vou pegar um exemplo aqui bem fácil, férias. Você vai fazer uma argumentação jurídica de um empregado que nunca tirou férias, trabalhou durante 3 anos, nunca tirou férias. Você vai botar lá, o reclamante foi contratado na data tal e demitido na data tal, porém jamais gozou férias. Razão pela qual, de acordo com o artigo 129 seguinte da CLT, o mesmo terá direito ao gozo das férias, teria direito ao gozo das férias, tendo o empregador violado o período de pagamento e o período de gozo, razão que concede o pagamento em dobro. Face o que o autor terá direito ao pagamento em dobro. Então, ou seja, a gente precisa introduzir o tema, tem gente com o microfone ligado, introduzir o tema, trazer o artigo e botar o requerimento depois. É assim que a gente faz fatos, fundamentos e pedido. Não podemos copiar o artigo, não posso pegar, copiar e colar o artigo, entendeu? Então, que você, no momento de elaboração da peça, que você tem de fazer esse treino. Eu não aconselho você copiar da internet, porque copiar da internet também não é treinamento, né? A gente simplesmente só está reproduzindo o que a gente está vendo. Eu sempre falo aqui, né, para as minhas advogadas, a gente precisa aceitar a peça do aluno e corrigi-lo, mas não, de repente, tirar a carga horária dele, porque ele está treinando. Mas a gente sabe a pessoa que está se esforçando, a gente sabe a pessoa que está treinando, a gente sabe a pessoa que está tentando aprender. Então, gente, eu não estou preocupado com a tua perfeição. Se for copiar da internet, para mim não tem validade. Eu prefiro que você tente fazer, que você erre, que você mostre erros, mas que a gente possa chegar e te orientar no que você precisa melhorar. Então, o nosso intuito é que você aprenda, tá bom? Eu fiquei numa dúvida aí nesse caso. Eu vou abrir para dúvida. Você só espera um minutinho, deixa eu só concluir aqui, por causa do que o nosso horário é curto, e aí eu fico com medo de não dar tempo aqui de eu passar o que eu preciso. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo não pontua. Nos casos em que a lei exigir liquidação de valores, o examinando deverá representá-los somente pela expressão R-cifrão, admitindo-se que o escritório possui setor próprio ou contratado especificadamente para tal fim. Olha o que o examinador disse para você, você não precisa calcular. Quando tiver valores, você vai botar R, cifrão, 3 pontinhos.
Gente, eu sei que vocês devem ter aprendido que você, quando não tiver o fato, não tiver ali a informação, você coloca ou 3 xizinhos ou 3 pontinhos. Eu, Catiane, gosto mais de 3 pontinhos, tendo em vista que o 3xzinho ocupa mais espaço e você acaba depois perdendo a mão. Você faz um 3xzinho pequenininho, daqui a pouco você está com 3xzinho gigante. E no dia isso acaba ocupando mais espaço, você tem um limite de linhas. Você só pode fazer até 150 linhas a sua peça processual. E nós temos o gabarito da banca, né, que eu posso disponibilizar para vocês, com todos os tópicos que foram cobrados pela banca. Aqui você tem que mencionar ao juízo da pontinho, pontinho, vara do trabalho de Linhares, eles pontuaram, né, para o local da prestação de serviço. Você não precisa pular 10 linhas, tá? Porque se trata da prova da ordem você tem limite de linhas, então se você pular 10 linhas, você está usando 10 linhas que poderiam ser usadas para o seu texto, é um risco muito grande. Você só pula uma linha para não ficar grudado o endereçamento da qualificação, ou então não precisa pular nenhuma, mas que você dê um parágrafo, começa a qualificação, qualifica o reclamante, identifica o advogado, menciona o artigo 840, tudo isso foi pontuado pela banca. Propor reclamação trabalhista. Eu preciso identificar o rito? Não. A prova não botou rito. Você precisa dizer assim, reclamação trabalhista pelo rito, 3 pontinhos. Ou seja, eles mencionaram a pontuação para você colocar reclamação trabalhista pelo rito, 3 pontinhos. Até porque eles estão dizendo que você não precisa liquidar pedido. E depois você qualifica reclamado. Aqui nós tínhamos questão inicial, que é a tutela provisória para restabelecer o plano de saúde, tá? Eles botaram no gabarito. Depois a gente entrou no mérito, nos fundamentos, que na verdade eu gosto de chamar de fundamentos, ou de direito, do direito. E aí você fez fatos e fundamentos juntos. O gabarito foi o artigo 186 do Código Civil, que fala sobre dano moral, o artigo 927 do Código Civil, que fala também sobre o dano, né? Nós tivemos aí o gabarito, o artigo 4º da CLT, tivemos como gabarito a lei do Fundo de Garantia, que é a lei 8.036 de 90, tivemos a lei previdenciária, a lei 8.213 de 91, seu artigo 118. Então, a própria prova dentro do site da OAB, ela te concede esses tópicos que você deveria preencher na peça processual. Não coloquei para você, até porque você tem acesso a isso no próprio site da própria banca, mas a gente precisava raciocinar sozinho qual seria aí o foco da nossa peça. Eu vou apresentar para vocês agora o materialzinho que eu acredito que também os ajude, quem tiver interesse, só pedir que a gente compartilha. Tá dando para vocês visualizarem, provavelmente. Aqui eu falo sobre o procedimento, falo sobre os requisitos e eu venho ensinando vocês a fazer a peça, tá? Nosso tempo, infelizmente, é curto. Eu gosto de fazer peça com aluno. Quem é meu aluno sabe que eu explico desde o início até a última letra, que eu faço a peça do início ao fim. E como a gente não tem tempo hábil para isso, eu fiz esse material para te auxiliar. Ó, aqui vem ao douto juízo da vara, pontinho, pontinho, vara do trabalho D. Então, é como você deve endereçar. Você é só copiar aqui. Venho te explicando, porque não adianta a gente copiar e colar, a gente tem que entender, ó, te explico tudo bonitinho, como que você chega ao endereçamento. Depois eu te explico como faz a qualificação, tá? Bonitinho, leia. Eu posso compartilhar isso com vocês em material, posso passar até para a Priscila para ela compartilhar com vocês, para quem tiver interesse, que é a minha advogada orientadora do EP2. Já passei para as outras unidades, mas qualquer coisa é só me pedir que eu passo para vocês. Aqui eu venho falando como você qualifica o reclamante, como que você bota o nome da peça, ó, venho até mencionando se tiver tutela, se tiver liminar, que você escreva no nome da peça, reclamação trabalhista com pedido de tutela, pelo rito, reticência, venho falando sobre isso. Aí depois eu falo sobre a qualificação da reclamada, te explico como faz a qualificação da reclamada.
Depois eu te dou algumas dicas sobre o rito sumaríssimo, que foi o que a gente conversou no início. Falo sobre grupo econômico. Se tiver grupo econômico, vai ter mais de um réu no polo passivo da ação, que você tem que pedir responsabilidade solidária. Falo se você tiver terceirizada no polo da ação, duas empresas, uma tomadora de serviço e a outra terceirizada, que você também tem que mencionar e tem que pedir a responsabilidade subsidiária. Venho aqui trabalhando as preliminares, que vocês chamam de preliminares, mas eu gosto mais de inicialmente, eu até respeito o teu gosto, boto ali inicialmente ou preliminarmente, e aí eu trago algumas situações que você pode falar em preliminar, prioridade do idoso, tutelas provisórias, gratuidade de justiça. Depois eu te explico sobre os fatos, que é uma pequena exposição do caso, que a questão nos informa. Lógico que você não tem que copiar e colar, você tem que trazer somente de forma objetiva e cronológica. Às vezes a questão está nem. A peça nem foi apresentada para você de forma cronológica, mas você vai arrumar de forma cronológica. Fundamento utilizando a legislação e a jurisprudência. Lógico que a jurisprudência não é cobrado no dia da prova, que é cobrada súmula ou J, né? E depois o pedido. E aqui eu te dou o exemplo de alguns fundamentos, ó. Eu te falo um exemplo de fundamento, ó, das horas extras. Você vai abrir o tópico das horas extras, vai mencionar já para o examinador os artigos, que ele pontua já de cara por isso. O reclamante trabalhava das 8 às 20 horas, te dou um exemplo, com um intervalo de 1 hora para almoço e descanso. Os artigos tais dispõem da jornada de trabalho, que não poderá ser excedente a 8 horas ou 44 semanais. Estou te dando só um exemplo para você começar o texto. Aí você finaliza, né? Razão pela qual o reclamante terá direito às horas extras acrescidas dos 50% do adicional. Isso parece às vezes difícil, mas quando a gente treina, vai se tornando fácil. Aqui, ó, continuo. Assim, deve a reclamada ser condenada ao pagamento de horas extras excedentes à 8ª hora diária, com um acréscimo de 50%. E por serem habituais, requer a integração destas no salário para efeitos legais. Aí aqui a gente finaliza os nossos argumentos jurídicos. Dá uma lidinha, vê como se faz, treina, que eu tenho certeza que você, aos poucos, você vai conseguir. E por que eu sou meio chata com isso, sabe? Eu sei que tem gente que pode falar assim, nossa, mas a Catiane, ela às vezes assusta a gente um pouquinho com esse negócio de fundamento, de argumentação jurídica, mas eu estou falando para você algo que eu tenho total competência para falar, né? Eu atuo dentro de peças processuais desde que eu comecei a minha prática de docente e de advogada, tanto como advogada quanto docente, porque eu no meu início eu atuei no núcleo de prática jurídica e eu sempre fui muito voltada para o que a OAB pede, né? Eu não é de agora que eu sou voltada para a prova da ordem também. Já tem tempo, ministro primeira fase, segunda fase, e a gente é acostumado com o que a OAB faz. Tem examinador que às vezes não corrige a prova do aluno, porque ele não foi organizado na peça, porque ele fez uma peça simplesmente bagunçada, e às vezes o aluno até botou os tópicos, botou de uma forma às vezes confusa, mas colocou, e ele não tem a paciência que eu teria de corrigir, entendeu? Então, todas essas dicas que a gente dá para você, segue, porque eu tenho certeza que isso vai te dar mais tranquilidade no dia. Aí depois vem os pedidos. E os pedidos, eu te explico aí como é que faz. O intervalo intra-jornada, R, cifrão, 3 pontinhos. Catiane, eu posso botar pagamento do intervalo intra-jornada? Pode. Pagamento do adicional de insalubridade? Pode, mas está vendo como é fácil? Tem aluno que pega o texto que ele botou dos fundamentos e replica lá para os pedidos. Aí fica um pedido gigante, não tem necessidade de fazer isso. Os pedidos, eles são um resumo de tudo que você tratou na peça. Você pediu tutela? Tutela vem logo no início. Você pediu gratuidade? Gratuidade vai vir logo no início. Aí depois você pede para notificar a reclamada, para querendo comparecer à audiência de conciliação, apresentar defesa, comparecer à audiência de instrução e julgamento, sob pena de revelia e confissão. Notificação da reclamada para querendo comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento, apresentar defesa sob pena de revelia e confissão. É um dos pedidos que a prova mais pontua, notificação da reclamada. Tem aluno que esquece de pedir notificação da reclamada. Como é que você vai esquecer de pedir citação?
Não tem processo se não tiver citação. Então, eu sempre lembro o meu aluno que tem que ter pedido de notificação da reclamada, porque a prova vai pontuar e vai pontuar muito. Aquele que esquece do pedido da notificação da reclamada perde aí meio ponto, tranquilo. Outro pedido que a OAB pontua muito, você pedir que todos os pedidos sejam julgados procedentes. A OAB faz questão que o aluno coloque lá no final, depois dos pedidos todos que ele narrou, que você coloque que todos os pedidos sejam julgados procedentes. Coisa que na prática, às vezes, não faz tanta diferença. Então, gente, eu te ensino tanto como você se comporta na prova, quanto você tem que se comportar na vida prática. Porque, às vezes, tem diferença. Quem faz aí prática comigo em sala de aula sabe disso, que eu falo, ó, gente, na prova tem que fazer assim. Na prática, isso aqui pode ser permitido. É diferente. Tá? Então, aqui eu venho te mostrando o que vale tanto para a prova, quanto também para a sua vida prática, com algumas pequenas diferenças na prova. Requerimentos finais, para que você memorize o que eu acabei de te falar, eu trabalho com vocês inicialmente assim, com um pedido que já inclui a citação e já inclui a procedência dos pedidos. Aí, quando você memoriza isso, aí a gente tem a aptidão, de repente, de separá-los. Mas memoriza já esse texto, porque você já pontua muito, vem notificação com procedência dos pedidos no mesmo texto, e depois vem o requerimento de provas, requer aprovar o alegado, com todos os meios de prova em direito admitido, em especial testemunhal, pericial, se tiver, né, necessidade de perícia, se não tiver, não precisa colocar, depoimento pessoal das partes e prova documental. Depois, dá-se a causa o valor. Reparem que eu botei R cifrão 3 pontinhos. Na prova da ordem não precisa liquidar pedido, então a gente não precisa inventar valor de causa. Ah, então eu posso botar R cifrão 3 pontinhos? Pode não, você deve. É diferente da vida prática. Da vida prática você vai ter que somar e vai ter que botar um valor da causa. E o juiz está meio limitado àquele valor, né? Porque ele não pode dar uma sentença extra petita nem ultra petita. Mas na prova da ordem você não precisa, tanto que eu botei assim, ó, somatória dos valores dos pedidos se a questão indicar valores, porque pode ser uma questão prática e não uma questão de prova. Fechamento da peça, termos em que pede deferimento, ou nesses termos pede deferimento, te dou opção, local e data, advogado OAB. Aí eu faço um exemplo para vocês. Gente, então, ou seja, tudo que você tem que fazer na peça, eu estou te ensinando nesse material, só que tem que ter treinamento. Eu não posso ficar te ensinando a manusear o código e achar o dispositivo legal. Outra coisa que eu sempre falo e vou falar com vocês, usem o código, porque isso faz diferença. Vamos fazer um teste aqui? Quem é meu aluno já sabe fazer isso, mas tem gente aí que eu sei que, de repente, não me conhecia e pode valer muito aí para vocês. Eu queria que vocês... Vou parar aqui para a gente terminar e eu abro para as perguntas. Eu queria que vocês simplesmente pegassem o código de vocês. E que vocês, por favor, mesmo quem é meu aluno de outra disciplina, vai fazer agora na disciplina trabalhista, né? Anderson é meu aluno em outra prática, né? Mas Anderson vai pegar o código dele também, porque Anderson já está acostumado a fazer isso. Você vai olhar o índice alfabético remissivo. Quero que vocês liguem a câmera e me mostrem que acharam o índice alfabético remissivo da CLT. Índice alfabético remissivo da CLT. Vanessa é trabalhista na veia, Vanessa. Bom te ver, Vanessa. Anderson também, isso aí. Acharam o índice alfabético remissivo. Alguém tira o print depois e manda para mim, para eu postar depois? Porque eu não sei tirar print, não, gente. Esse negócio de mexer em Obrigada, Gabi também. Isso aí, índice alfabético, o alfabético. Quem está demorando a achar? Márcio. Que bom te ver, Márcio. Cadê, Márcio? O índice alfabético remissivo, gente. Quem não quiser, não precisa, mas vai valer a pena. E isso aí. A Laílson também achou. Luiz Felipe. Ih, Luiz Felipe. Bom ver vocês. Júlia também está aí. Júlia já está acostumada. Gente, vamos lá, vamos fazer um teste. Férias. Férias não, férias eu falei. Vou dar um outro que eu não falei.
Intervalo interjornada, que caiu na prova de domingo. Intervalo interjornada. Procura aí no índice alfabético remissivo, intervalo interjornada. Índice alfabético remissivo, intervalo interjornada, caiu na prova de domingo. Não, não é esse, Márcio. Não é esse, Márcio. É o alfabético, ou ele está antes da CLT ou ele está depois da CLT. Tá vendo como o Márcio foi no Artigo lugar 66 errado? da CLT? Mas você achou no índice alfabético remissivo? Isso mesmo, 66, mas eu quero que vocês... Isso mesmo, Juliana, é esse índice alfabético aí, perfeito. Gente, no dia da prova, isso vai fazer diferença vocês saberem manusear isso, hein? Tá vendo que vocês nem sabiam que o 66 fala de intervalo interjornada? Caiu na prova de domingo, foi um dos tópicos do recurso ordinário. Artigo 66 da CLT. Vamos para outro que caiu na prova de domingo, equiparação salarial. Tinha que recorrer do pedido de equiparação salarial. Acha o artigo aí, no índice alfabético remissivo? O artigo que fala dos requisitos da equiparação salarial. Oi, Simone. Índice, isso aí, índice alfabético remissivo. Perfeito, Simone. Acha equiparação salarial? Caiu na prova de domingo para você atacar o pedido de equiparação. Qual é o artigo que fala da... Isso aí, achou agora, Márcio? Deixa eu ver embaixo. Não, não achou. Márcio ainda não achou. 461, professora. Isso mesmo, Anderson. Caiu na prova de domingo, Anderson. 461 da CLT. Índice alfabético remissivo, Larissa. Isso mesmo. Isso mesmo. O Márcio ainda não achou. O Márcio está no lugar Professora, errado. no meu não aparece, nem antes, nem depois. Tem, Márcio, tem. Traz teu Será que código é aqui para mim, porque eu vou achar, não é impossível. Até aquele grandão tem? O meu é esse, ó. Não, esse aí é o melhor, um dos melhores, é a CLT organizada. Só que esse aí é o que eu indico para fazer a segunda fase da ordem. Você tem Professor. sim. Está lá atrás, tem que ver lá atrás lá. Procura aí, Márcio. Você tem que ter a intimidade com o código. Sabe por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque se vocês não tiverem intimidade com o código, não vai rolar. Não vai rolar peça nenhuma. Não vai rolar prática, porque você tem que aprender a achar os dispositivos. Ó, a Juliana também achou. Sabe outro que caiu domingo? Outro tópico que caiu domingo? Caiu intervalo interjornada, equiparação salarial, prescrição. Caiu prescrição. Vai em prescrição. Acha prescrição. Caiu na prova de domingo prescrição. Teve um recurso com prescrição, com prejudicial de mérito. Prescrição, letra P, ó, já achou, Juliana tá craque, achou já ali, ó, artigo 11, isso mesmo, artigo 11, foi o gabarito da banca, artigo 11, artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Então, vocês estão conseguindo visualizar que o índice alfabético remissivo, ele te leva para o dispositivo legal? Gostou, Luiz? Agora, no meu código tem só intervalo para repouso ou alimentação, não tem intrajornada, não. Interjornada tem, ela O meu também não tem, professora. No meu índice só tem para repouso ou alimentação, que é o artigo 71. Esse daí é o intrajornada, é o dentro da jornada, Laílson. O que eu te pedi é o inter, é o fora da jornada. A sua CLT é da Saraiva? Seu código é da Saraiva? É, da Saraiva. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que porventura quiserem fazer segunda fase de trabalho, quando vocês forem fazer, o professor, né, provavelmente, se vocês não fizerem, tiverem um direcionamento comigo, eles vão passar para você o mesmo que eu passo, que é uma CLT organizada. É uma CLT que vem ali toda montada, essa daí é uma CLT sistematizada. Essa eles não estão fabricando mais, mas essa daí sim, é no estilo dessa daí que o colega acabou de apresentar. A CLT organizada, ela é conhecida às vezes como sistematizada,
No período que vocês forem fazer a prova, o professor vai indicar, e vocês terão um código muito mais organizado para a área que vocês escolheram, tá? Então, Alailson, de repente, é porque o seu código é um código que tem todas as matérias, todas as normas, aí por isso que, como ele não é tão direcionado, de repente não tem um intervalo interjornada, mas que a maioria também é da tem. Saraiva, ele não tem. O meu também é assim. Esse código grossão aí, grandão, que vocês usam da Saraiva, eu nunca fui muito adepta, porque ele às vezes não é tão completo nos conteúdos de remissão. Mas faz uma remissão no seu código, bota o artigo 66 aí, combinado com 71, para você saber que um fala do intervalo intra, que é dentro da jornada de trabalho, que é o intervalo de repouso e alimentação, e o outro fala do intervalo inter, que é o intervalo fora da jornada de trabalho, que é o intervalo de 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. Artigo 66 e artigo 71 são muito cobrados aí na banca da FGV, CESP e todas as outras provas de concurso. Nós teremos TRT aí, né? Está se noticiando muito isso, TRT do Rio, que vai vir, nós estamos tendo vários concursos de TRT a nível Brasil, e é um ótimo concurso e trabalho. O processo do trabalho tem um peso 2, um peso muito grande, que vocês já estejam estudando e já estejam preparados, quem tem interesse em fazer um concurso desse, que é muito bom, porque você é concursado pela União, né? Você trabalha para a União. TRT está ligado à União, ao nosso poder federal. Gente, alguém tem alguma dúvida? Tem alguém com mão levantada? Professora, só para voltar um pouquinho na que a senhora falou, estabilidade é a data da... É a estabilidade de quem? Do dirigente sindical? Do acidente de trabalho. A data do acidente, a estabilidade da pessoa que sofre o acidente de trabalho começa da cessação do benefício previdenciário. Quando o benefício é cessado. Quando o benefício é cessado. Quando o INSS pega e te dá alta. Quando ele fala, cancelei teu benefício, cessei teu benefício, você está apto a trabalhar. Aí você começa a ter estabilidade a partir daquele momento. Mas quem? Júlia? Pergunta, Júlia. Professora, eu só queria saber como que eu consigo pegar o slide com a senhora. Como você não é da unidade, você é minha aluna de outra unidade, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu compartilho com você, porque tá? eu só tô com o Instagram da senhora, o número eu não tenho. Aí eu mandei mensagem. Pede pro flamenguista. Beleza. Eu sabia que o Henrique... Pede pro Henrique o meu número que ele te passa, aí você me manda mensagem, eu te passo. Tá bem, obrigada. Ou então, quarta-feira, lá na aula, eu te passo, se você quiser também. Tá Luiz Felipe já perguntou. Anderson. Perguntei não, senhor. Anderson, diga. Não, deixa o colega falar primeiro aí, Luiz Felipe. Diga, Luiz Felipe. Em detrimento da sua posição que a OAB ela pode cobrar outras matérias, eu também fiquei receoso porque às vezes a gente fala muito pouco. Ela pode cobrar o jus postulante, a peça como um jus postulante, ao invés de eu ser advogado na figura de advogado, ela me cobrar na figura de jus postulante. Nunca fez, mas se cobrar não tem mistério nenhum. Ela vai dizer que você está em causa própria. Aí você vai ter que assinar a peça com o seu nome, coisa que eu não acredito que ela fará. Até porque ela proíbe a assinatura de peça aqui sem identificação, né? Você é reprovado, tendo em vista que não pode assinar a peça. Mas juiz postulante é um tema nas questões discursivas, muito cobrado nas questões discursivas. Em peça, eu não acredito que ela fará isso, até porque ela está te colocando como advogado para analisar se você pode ser advogado. Então, não acredito que a OAB fará isso em nenhum exame. Eu acho que ela jamais fará isso, porque você está fazendo uma prova para ser advogado. Tá justo, obrigado. Era uma dúvida que eu tinha. Nas questões cai muito juiz postulante. Tome, Lucas, diga. Eu acho que o colega... Anderson pediu primeiro. Mas o Anderson, ele disse que pode perguntar. Diga. Assim, eu fiquei na dúvida, porque, tipo assim, eu cheguei um pouco atrasado na palestra, eu queria saber se é para entregar essa peça, para entregar a peça feita. Qual é a sua unidade?
Eu sou do campus Niterói 3. Então, você é de Niterói. O ideal é que você entregue, sim, no relatório, tá? E quem direciona o trabalho que deve ser feito é o professor da trilha, tá? Não é o coordenador que geralmente direciona. Pelo menos a gente pede até informação para os professores, pede para os professores das trilhas informarem para vocês o que deve ser feito. Como você percebeu, eu passei um caso. Esse caso, ele caiu no último exame da ordem, no penúltimo, porque o último foi domingo, e eu quero que vocês tentem fazer a petição inicial, sim. Então, você tem que entregar no seu relatório a petição inicial da primeira trilha do EP2, que é uma reclamação trabalhista. Você tem que tentar fazer. Não, tranquilo. Eu fiz até essa última OAB, eu achei que a dica que a senhora deu foi muito importante, porque olhar sempre no índice remissivo, isso me ajudou bastante nessa prova, entendeu? Então foi muito bem. Que Foi uma bom. ótima dica. Eu sempre faço isso, eu oriento os alunos, lógico que nem todo mundo pega as dicas, mas essas dicas vão fazer toda a diferença, sim. Obrigada, Tommy, pela sua participação. Você faz a peça e entrega no seu relatório, tá bom? Anderson? Então, professora, as perguntas que eu ia fazer já fizeram aí, mas uma é sobre o seu... Como é que eu faço para pegar o material, já que eu sou de outra unidade também, tá? E eu só tenho o seu Instagram. E a outra é do prazo de entrega. Então, o prazo de entrega depende da unidade a qual você é alocado. Então, ontem nós tivemos uma aula inaugural aqui no NPJ da Ilha e o professor Leonardo explicou que a gente pode entregar na última semana do estágio. Então você tem que seguir com a data do seu EP. O meu eu divido em 2, porque assim o aluno tem como saber quanto que ele já tem de carga horária, e aí no segundo ele faz só o que ele precisar, que está faltando, né? Então, cada NPJ tem a sua orientação, tá? Mas o meu fica dividido em 2 para não onerar tanto, mas a ideia do professor Leonardo vai de acordo com a quantidade de alunos até que ele tem também no NPJ. Porque tem NPJ, gente, que tem uma quantidade maior de alunos, tem NPJ que tem uma quantidade bem menor. Então, a gente também tem que se organizar de acordo com a quantidade de alunos, tá bom? Só para que vocês entendam que cada um segue uma diretriz no que tange ao prazo, até pela quantidade de alunos, tá? Eu tenho uma base bem grande de alunos. E quanto ao material, como é que eu faço para pegar com a senhora? O material você pode me pedir pelo Teams do chat, ou você me manda uma mensagem no Instagram que eu te passo o meu telefone. Mas olha só, eu vou passar o material lá no grupo dos coordenadores. Você pode pedir para o professor Leonardo, tá? Beleza, então, eu peço a ele. Obrigado. Nada. Professora, eu fiquei com dúvida nesse caso concreto, se caberia a reintegração dele ao serviço ou eu pediria o afastamento por invalidez dele? Não, é reintegração. Ele foi mandado embora no período da garantia provisória de emprego, o pedido é reintegração ou indenização substitutiva. Se ele não for reintegrado, que ele seja indenizado pelo período da estabilidade. Sim, e aí eu posso pedir a indenização de todas as verbas rescisórias, já que ele foi mandado por justa causa, né? Sendo que não era para ter sido, né? Não, ele foi sem justa causa. Sim, ele foi mandado sem justa causa. Então, eu pediria todas as verbas rescisórias, porque não cabia a justa causa no caso. Mas ele não foi mandado embora por justa causa, ele foi dispensado sem justa causa. Só que ele não podia ser dispensado, porque ele estava no período da estabilidade. Por justa causa, se ele fosse mandado embora por justa causa, a gente pediria a nulidade primeiro da justa causa. Quando a pessoa é mandada embora por justa causa, no período da estabilidade, primeiro a gente tem que comprovar que ela não praticou uma justa causa, para depois pedir a reintegração ou a indenização substitutiva. Entendi. Obrigada, professora. Nada. Diga. Júlio? Tudo bem, Júlio? Boa noite, professora. Tudo bem? Eu estou pelo celular e não deu para eu... Estou acompanhando aqui, mas não deu para participar. Eu vi o pessoal pedindo aí, já que foi criada uma equipe no Teams, poderia disponibilizar esse material na aba arquivos lá, que aí todo mundo teria acesso. Para vocês do meu NPJ, eu vou disponibilizar lá, tá? Porque tem gente aqui que é de outras unidades.
Mas quem Tá, é de, legal. quem é de Caxias, eu disponibilizo na nossa equipe Teams, que é nosso mural lá de informação. Ah, tá ok. Tá? Valeu, professor. Um abraço. Nada, Valeu. outro. Quem é de Caxias não precisa me pedir, não, que vai ficar lá no material de aula na nossa equipe Teams, que lá é o mural de informação. Lá não é para ter aula, lá é só para a gente poder ter o nosso mural para saber dia de trilha, link da trilha, formulário que se usa aqui no NPJ. É só para a gente realmente ter um arquivo, um local para os nossos arquivos, tá? Então, ratificando essa informação aí com o pessoal de Caxias. Professora, está prevista para quando a próxima trilha? A próxima trilha tem data já, é na próxima semana, eu acho. É na segunda semana de setembro. Se não for, né, não é na próxima. Dia 15. Dia 15. Dia 15. Sempre vai ser mais ou menos às quintas-feiras, nesse horário de 17h30, que eu acho que é um horário tranquilo para vocês, até porque eu dou aula agora às 7h. Eu estou até já no meu horário aqui para poder ir para a sala de aula. Então, eu sempre vou botar mais ou menos nesse horário de 17h30 e geralmente às quintas-feiras para a gente até ter uma rotina, né? Não ficar cada dia num horário. Gente, vai ficar gravado, tá? Eu vou parar a gravação agora. Foi um prazer ter estado com vocês. Eu acho muito importante a gente assistir ao vivo, sim, porque a nossa vida é bem corrida, todo mundo sabe, todo mundo tem seus afazeres. Foi muito bom rever alunos da Ilha do Governador. É uma unidade a qual eu tenho muito apreço, né? Já ministro aula na ilha. Tem alunos que foram meus alunos de Direito do Trabalho, foram meus alunos de Prática Trabalhista, e hoje eu estou revendo aqui. Espero que vocês gostem de estar me encontrando novamente. Nós iremos... deixa eu divulgar só uma coisinha para a ilha. Nós teremos o Sabadão OAB ENAD na Ilha do Governador, dia 24 de setembro. Será um sábado. Eu irei estar realizando questões com vocês da OAB. Eu quero que, por favor, divulguem quem é da ilha. 24 de setembro, presencial, será às 9h30, se eu não me engano, até às 13 horas. Qualquer dúvida, pergunta para a Isabel, para a professora Thalissa, e as inscrições estão no CIA e no NPJ. Eu vou fazer em Caxias também, tá, gente? Para quem é de Caxias, eu vou fazer um aulão também OAB ENAD aqui. Diga. Essa atividade eu vou fazer escrita no papel. Aí eu te envio pelo WhatsApp a foto ou eu levo no NPJ? Você vai entregar no seu NPJ, Gabi, no seu relatório. Tá bom. É porque Quem eu pedi... corrige não sou eu. Entendi. É porque eu pedi equivalência e eu não sei muito bem. Então conversa com o seu coordenador. Equivalência, você tem algumas atividades que você entrega para o seu coordenador. A equivalência você é dispensada 2 plantões, não de algumas tá bom. Atividades Obrigada, que você precisa professora. realizar. Tá ok, gente, obrigada. Beijo, porque eu tenho que ir para a sala. Deixa eu fazer só a parar a selfie? gravação.